Fala pessoal, hoje iremos corrigir aqui a habilidade 7 e 8. A habilidade 7 fala para a gente identificar figuras planas ou espaciais, então a gente simplesmente vai nomear ou então ver algumas situações mais simples delas. A habilidade 8 já pega esses conceitos das figuras planas e espaciais e dá probleminhas para ela. Então vai vir assim, minha pancada de exercícios que envolve geometria plana e geometria sólida, fazer continhas e entender os probleminhas. Então bora lá pessoal! Esse é o tipo de questão que você pensa assim, só pode ser pegadinha, né? Não é possível que é tão simples. Mas sim, literalmente ela é só para avaliar que figura geométrica que é essa. A gente sabe que isso aqui, olha, tem duas bases, tem um fundo e que a base dela lá, ela é triangular. É como se fosse literalmente um prisma, e é literalmente um prisma, só que deitado. Muita gente confunde com pirâmide, só por causa da parte triangular. Mas pirâmide, lembra, é uma base e que se converge em apenas um ponto só. Existe apenas um vértice só, do qual as arestas laterais vão convergir. Aqui não, aqui vão se prolongar e as faces são retangulares, enfim. Não haveria discussão de se pensar que é um prisma. Porém, para ter apenas 34%, apesar de ser considerado uma questão fácil, e é ridícula de fácil, para ter 34% de rendimento é porque o pessoal ou não viu, ou pulou, ou simplesmente chutou, ou então caiu na pegadinha de achar que era uma pirâmide por causa dessa parte triangular aqui. Muito cuidado. Mas assim, tranquilaça essa questão. Essa é a questão vitoriosa do Enem que consegue contextualizar a matemática sem forçar muito a barra. Porém, simples, simplória. Simplesmente pergunta qual que é o nome desse triângulo aqui que forma lá entre os remos e o remador. Fala que é 170 graus, significa então que é um ângulo obtuso. E se eu tenho dois remos aqui que fazem o papel do triângulo, eles têm a mesma medida, então tem dois lados iguais. Simplesmente um triângulo isósceles com um ângulo obtuso, que a gente chama de obtusângulo. Era só saber os nomes. O problema é saber os nomes. Se você não estuda, se você não lembra, você pode ficar ali embaralhado. Tanto que foi considerado uma questão média de 23% de acerto, simplesmente porque esse aqui é os nomes. Quem não lembra, quem está lá muito tempo sem estudar, sem sacar os nomes, não vai ter como adivinhar. Obtusângulo isósceles. Não tem como se tentar forçar alguma coisa, tirar alguma coisa no português. São nomes bem, vamos dizer assim, estrangeiros, bem raízes para poder tirar alguma coisa disso aí. Então não tem como. Tem que lembrar, tem que estudar, tem que guardar os conceitos. Matemática não é só números e conta. Também tem conceitos, também tem palavras e termos que tem que vir na memorização, que tem que estar guardado aí. Simplesmente uma questão de graça. Para aqueles que sabiam. Para aqueles que não sabiam, erra e é uma questão fácil. Esse já é um tipo de questão do Enem totalmente desnecessária. Ela tem um texto um pouco quanto confuso, fala que você vai construir um sólido novo, em que você vai pegar um tetraedro, cortar o vértice do tetraedro de forma homogênea, de forma que cada aresta aqui tem a mesma medida, só que não deixa muito bem claro que você vai fazer isso para todas as arestas, porque ele aparece apenas, te dá apenas um exemplo, como que vai ficar o primeiro, mas aí o texto não é tão bem compreensivo ou compreensível para se entender que você tem que cortar todas as arestas. E ao cortar todas as arestas, você forma um desenho mais ou menos como esse aqui, e ele te pede para falar, para você analisar e ver quais são as figuras que vão estar constituindo essa nova figura geométrica, quais são as figuras planas. Então, quando você corta aqui as arestas, as pontas, né, dos vértices, você vai obter aqui triângulos equiláteros, como eram 4 vértices. Então, você tem 4 triângulos equiláteros e vai obter ali de faces 4 hexágonos, porque é o que sobrou aqui quando você faz esse tipo de corte. Mas isso aqui é uma análise muito profunda, que é mais fácil de perceber depois da prova. Quando você está realizando a prova, muito confuso, muito estranho. Questão extremamente difícil. 2019, apenas 17% acertaram e você pode suspeitar que talvez teve muito chute. Para acertar exatamente, você teria que ter esse bom tempo de se pensar que você teria cortado todos os vértices e conseguir visualizar essas figuras aqui. Se tivesse dado essa figura já cortada, talvez você conseguisse visualizar melhor. Mas durante esses processos de corte que você fizesse aqui, se você não sacou que deveria cortar todos os vértices, se tivesse apenas acanhado no primeiro, de ficar achando que simplesmente cortou o primeiro e formou a figura que ele queria, você teria errado o problema.
Esse aqui é um tipo de questão muito fácil, teve que usar a noção básica de localização. Você pode ir contando os quadradinhos aqui e ver o quanto de deslocamento você gasta para cada ponto. E você quer que o ponto ali esteja os mesmos quadradinhos andados para todos, que a localização é exatamente o 4D. Isso na malhazinha você consegue fazer. Aqui você tem que tomar um cuidado que caso você queira complicar a questão, colocando isso num sistema de referência do plano cartesiano, teremos um problema. Porque pode-se pensar que esse ponto é como se fosse o centro de um triângulo formado entre eles. E até seria correto o pensamento, porém, aqui como eu estou pensando numa contextualização, falando que eu estou falando de ruas, eu não posso pensar que eu vou atravessar um quarteirão pela metade, ou seja, subir pelas casas, eu tenho que andar pelas ruas. Então eu não posso andar na diagonal, eu só posso andar nesses caminhos tracejados. Então é pensar como se fosse ligação de pontos mesmo, do que pensar em algo mais matemático. É uma questão simples que te usa apenas a noção básica. Poderia até colocar essa noção um pouco mais complicada de centro de um triângulo, achar ali o baricentro ou coisa do tipo, mas não é o objetivo da questão. Essa questão já é uma questão média e que vai aplicar ali conhecimentos já mais literais da matemática da geometria, que a gente gosta muito de fazer continhas. Teve aqui 27% de acerto. Quando eu tenho nesse conceito, interpretando o problema, dando toda a sua contextualização, ele quer saber a área dessa parte de fora, a área da calota desse círculo. Então ali você precisa saber de dois raios, o raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Lembrando que a nossa estratégia é pegar a circunferência maior, o círculo maior e retirar o círculo menor para a gente obter essa parte de fora. Mas aqui ele só te dá essa informação que ele tem essa medida que isso tudo vale 16 e fala que é o suficiente. E de fato é. Por quê? Sabendo que isso tudo é 16, essa medida aqui do centro, que nasce para cá e chega até o extremo aqui, que a gente sempre tem que se basear, é o raio. O raio da nossa circunferência maior. A medida que vem até aqui embaixozinho aqui, do centro até a reta tangente aqui, é o raiozinho da medida menor. E te dá apenas essa informação. Daqui para cá, a gente sabe que vale 8 porque está pegando literalmente na metade desse pedaço. Não vou precisar saber literalmente os raios, mas eu posso ali saber apenas uma relação. Por quê? Posso fazer Pitágoras aqui. E sempre se atente para isso. Sempre os dois raios têm que estar se conectados de alguma forma. Eu tenho que ter uma relação entre eles. Se eu te dou a medida deles ou te dou a medida de um, eu consigo achar a medida de outro. Mas pelo menos essa relação costuma ser assim como a gente tem na esfera também, tem que relacionar o raio da esfera maior com o raio de uma calota, que é como se fosse a tampa de uma mexerica ou de uma laranja. Então assim, sempre tem que haver um triângulo retângulo envolvido. Então nesse triângulo retângulo a gente tem aqui, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então a gente pode guardar a informação que passa o Rzinho 2 para cá, menos Rzão 2, isso é igual a menos 8 ao quadrado, que seria 64, menos 64. Vamos só reverter um pouquinho o sinal para ficar menos feio. Fica R2 menos Rzinho 2 é igual a 64. Agora a gente faz a relação de pegar as áreas. A área da circunferência maior, se eu tivesse uma circunferência toda cheia, o círculo todo cheio, seria um πRzão 2. Se eu tivesse aqui a circunferência menor, a área dela é πRzinho 2. Eu tenho que retirar, porque é uma circunferência maior retirada do seu pedaço. É a circunferência maior retirada do seu interior, do seu centro. Então isso tudo vai dar a medida que eu quero. Coloco o π em evidência, a gente sabe aqui que ficou a relação de Rzão 2 menos Rzinho 2. Isso aqui eu te dei lá em cima. Eu não te falei qual que é o raiozão nem o raiozinho, mas te dei essa relação. Falei que a diferença dessas relações dá 64. Então aqui a gente tem 64π e é justamente a medida que a gente procura. 64π é a medida do passeio lá. Então é só usar os conceitos que a gente sabe. Então olha, exercício mega tradicional. Arranjei uma contextualização para ela, até simples, nem muito complicado, porém grande um pouco, mas pede aqui exercícios literais da matemática que a gente olha lá, do tipo calcule. É exatamente esse tipo de exercício. Um pouquinho dessa visão de se encontrar as relações entre o raio. Então não tem como fugir muito, a gente precisa estudar os exercícios mais complicadinhos. Essa questão é uma questão bem grande, demora um bom tempo para você poder entender mais ou menos o que está pegando, mas é uma questão bonita.
vai ser considerado difícil, extremamente difícil, na verdade, 16% de acerto, que vai envolver muitas etapas e processos. Mas tem uma beleza nela ali que envolve um pouco de física e você tem que ter um bom raciocínio para entender o passo antes e o passo depois, os acontecimentos. O que acontece? Você tem um reservatório grande de 2x3, 2 metros de raio e 3 de comprimento, de altura, em que ele todo está cheio de água. Quando ele está todo cheio de água, você liga aqui as torneiras e nesses canos que tem dimensões que são importantes, de 20 metros de comprimento por 0,10 de diâmetro, vai passar água ali e vai começar a encher os outros auxiliares aqui que tem dimensões de 1,5 de raio e 1,5 de altura. E ele pergunta no final qual que vai ser a altura dos níveis de água dos reservatórios auxiliares. A questão aqui é o seguinte, um pouquinho de física aí a gente tem que saber a ideia, porque ele mesmo dá a dica que está acontecendo ali o princípio de vasos comunicantes. Quando você tem vários vasos comunicantes ou vários recipientes ligados pelo mesmo cano, como se fosse uma caixa d'água ligados todos pelo mesmo cano, você vai ter ali todos nivelados, sempre vão ficar todos no mesmo nível, independente da forma. Então, o tanto de água que for preencher aqui, que no caso existe um limite, que seria a sua altura máxima, mas talvez seja menor um pouco para comportar o exercício. Esse tanto de altura aqui vai ser o tanto de altura para todos os vasos auxiliares e inclusive aqui para o principal, para o reservatório. Ele também vai estar no mesmo nível de altura do que todos os outros. Ele não vai baixar tudo e entregar toda a água para todos, não. Ele vai estar, todos vão estar nivelados na mesma altura. Então o que você tem que pensar? Antes das torneiras se abrirem, você tinha um volume de água aqui. Esse volume de água aqui era dado por um volume de um cilindro, que é a área da base, πr2, vezes a altura. Então, se o raio é 2, vai ficar 4π, vezes a altura que é 3. Você tinha 12π para distribuir no total, né? 12π litros ali, 12π metros cúbicos para se distribuir. Beleza. O que vai acontecer? Ao ligar a torneira, vai encher cada pedacinho. Então, para começar, haverá água nesses canos aqui quando tudo estiver em equilíbrio. Então, eu tenho que pensar que do total que eu estou disponibilizando, eu vou estar um pouquinho nos meus canos. Então, o volume do meu cano também é cilindro. Se o diâmetro é 0,10, então o raio é 0,05. Então, eu jogo isso e faço πr2h. Vai ficar π, esse raio aqui ao quadrado. Vou jogar isso aqui em notação científica. Vezes a altura, que seria 20 aqui. Isso é apenas para um cano. Como eu tenho aqui 4 canos, vou multiplicar por 4. Então, livrando um pouquinho da potência aqui, fica 10 a menos 4, que fica 5 ao quadrado. Então, fica 25, 4π, 10 a menos 4, 20. Aqui 4 vezes 25 dá 100. 100 com mais um zero aqui, dão 3 zeros. 3 zeros eu consigo cortar com pelo menos um aqui. Então, vai ficar 2 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, 0,2π. Você consegue fazer no seu cantinho, fiz mais rápido aqui. Então, 0,2π já está nos canos de água. Então, uma parte de água tem aqui, outra para cá, outra para cá, outra para cá e o restante para cá. Então, é o tanto que sobrou de água para ir para os reservatórios. Mas você vai concordar comigo que todos estão no mesmo nível de altura, porque todos são vasos comunicantes. Então, todos estão no mesmo nível de altura. E você vai concordar comigo também que se eu somar essa água, essa água, essa água, essa água, essa água e as dos canos, tem que ser os 12π que eu havia prometido antes, que era a água que tinha antes. Eu não perdi, não vazou nem nada. Então, você pode falar que eu tenho aqui, isso aqui é 0,2π dos meus canos, mais 4 vezes essas medidas aqui, porque elas são iguais. Então, 4 vezes cilindros que ocupam essa altura aqui. Então, você vai pegar o volume de cilindro, que é πr2h. Vai ser o π. O raio que eu tenho aqui, que é 1,5, vou colocar isso aqui, vezes 1,5, que é ao quadrado, vezes a altura, que é uma altura h que eu não sei. Essa altura que eu quero descobrir. E nisso tudo eu vou somar, já que são 4 aqui, já multipliquei pelos 4. Eu vou somar com esse aqui, porque ele também está envolvido na jogada. O volume da água dela também está envolvido. Então vai ser um cilindro aqui de πr2h, ou seja, π, o raio dela que é 2 ao quadrado, 4 vezes a altura que é h. Então fica assim, essa equação toda para se resolver. Tá vendo que todo mundo tem π? Então já consigo cortar o π para fora. Vamos π aqui para fora. Então vamos reorganizar. Eu tenho 12 aqui, é igual a... Aqui vai ficar 1,5 vezes 1,5 vezes 4 vezes h. Vamos um pouquinho de matemática?
4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então fica 2 vezes 1,5 que é 3, 2 vezes 1,5 que é 3, 3 vezes 3, 9, 9H. Então aqui vai ficar 0,2 mais 9H aqui, mais 4H. 0,2 a gente passa para lá, então vai ficar 11,8. 9 mais 4 é 13H e joga o 13 para lá. Então vai ficar 11,8 sobre 13. Questão mega. Uma questão que talvez nem vale a pena você tentar fazer. Se você já tem consegue pegar essa sacada, ótimo, mas vai gastar muito tempo com ela. Então tenha sabedoria ao pegar umas questões dessas assim. Curtiram? Então não se esqueça de se inscrever, dar o like e espero vocês até semana que vem.